Boa tarde a todos. O meu papel hoje é muito simples, ok? É só desejar as boas-vindas a todos e começar esta sessão da última lição do professor José Alves Marques. Portanto, em todo caso, queria, e depois, claro, passar a palavra ao professor José Alves Marques e, antes disso, aos colegas que vão apresentar o percurso dele. Mas, antes disso, queria só deixar uma palavra de agradecimento a ele por estas décadas de trabalho pelo técnico e também pelo Departamento de Engenharia Informática, que passaram por inúmeras fases. Okay? Portanto, houve duas particularmente importantes para nós, do Departamento de Engenharia Informática, foi a fundação e a criação com o professor Tribolé, com o professor Van Martins, que temos muito gosto também de ter aqui connosco hoje, da licenciatura em Engenharia Informática, aqui há muitos anos, não sei, 30 e tal. E o Departamento de Engenharia Informática há 25 anos, fez este ano, aliás, fez em maio, 25 anos. Portanto, tinha um legado importante que ele deixa aqui para o técnico e para nós, departamento, especialmente. Portanto, a semana passada tivemos um prelúdio desta cerimónia, que foi a inauguração da placa, da sala Professor José Alves Marques, ali no departamento. Nós gostávamos de ter feito isso hoje, mas não era assim muito fácil a logística, não é? Andar umas centenas de metros aqui dentro do técnico para trás e para a frente, então resolvemos fazer a semana passada, na quarta-feira passada. Portanto, eu fiquei muito contente de ver a cara dele de contentamento, de olhar para este legado de 25 anos. Estavam lá muitos dos professores do departamento, aliás, quase todos os professores do departamento, quase todos os funcionários não docentes do departamento. Acho que ele olhou com uma cara contente para o passado, portanto, isso foi um momento que me deixou particularmente alegre, portanto, e temos muito a agradecer por isso. Bom, não falo mais, portanto, passo a palavra ao professor Rogério Colasso, presidente do IST, para fazer aqui a abertura da casa. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas, muito bem-vindos a esta sessão, a esta cerimónia. Portanto, eu vou ser breve, estou aqui essencialmente para vos cumprimentar a todos, por vos dar as boas-vindas e para agradecer o percurso do professor Alves Marques aqui no técnico ao longo das últimas décadas. Se algumas dúvidas houvessem, eu penso que não existem, mas se houvessem, sobre aquilo que foi o percurso e o impacto do percurso do professor Alves Marques no técnico e no país e internacionalmente, basta olhar para este anfiteatro do Centro de Congressos do Instituto Superior Técnico, não está quase cheio, mas está muito mais metade, portanto estão aqui seguramente 200 pessoas para assistir a esta cerimónia do professor Alves Marques, a quem eu agradeço tudo o que tem feito pelo técnico e pelo país. Acho que são... mas antes de finalizar, queria só dar aqui uma nota que me parece importante. Eu antes de vir, agora quando vinha a caminho aqui do Centro de Congressos, pedi aqui ao professor Miguel Popo Correia para me enviar aqui a nota biográfica do professor Alves Marques e estava aqui a ler. Eu imagino que tu me mandaste a nota resumida, porque aquilo tem só 6 páginas. Mas a nota resumida, de facto, quer dizer, é um manual e um exemplo de cumprimento daquilo que deve ser um académico. Portanto, estou a medir com cuidado as palavras. Portanto, aquilo que deve ser um académico está descrito no Estatuto da Carreira Docente Universitária, que é, digamos, a nossa lei enquadradora. E o José Alves Marques, ao longo do seu percurso de vida profissional, foi um professor de excelência, foi coordenador várias vezes de curso. Enfim, a primeira vez que nós nos conhecemos foi há 15 anos. Eu era responsável pela área académica e o Alves Marques era coordenador da LEIC, correto, quando fizemos aquelas alterações. Foi um investigador de excelência e foi um gestor académico e não só, de excelência também. E, portanto, os 3 grandes vetores daquilo que define um académico foram integralmente cumpridos e suplantados por aquilo que é o percurso e a carreira do José Alves Marques. É um exemplo para todos nós e eu aqui, a minha única função, a minha pequena função, é agradecer em nome do técnico, porque sou eu que o posso fazer como presidente do técnico, ao Alves Marques por tudo o que nos deu. Muito obrigado, Zé.
Boa tarde a todos. Nós vamos fazer aqui umas pequenas apresentações sobre várias facetas da atividade do professor Alves Marques. É com grande prazer e com grande honra que me coube aqui falar um bocadinho do legado académico do professor Alves Marques, porque pronto, eu, como muita gente em Portugal, tive a minha introdução aos sistemas distribuídos e aos sistemas operativos dentro do grupo do Alves Marques. Portanto, eu, quando acabei o curso, havia uma coisa que era o trabalho final de curso, e eu fui fazer o trabalho de curso para um grupo que era os sistemas modulares e distribuídos, que, tanto quanto sei, foi um grupo pioneiro na investigação na área de sistemas operativos e de sistemas distribuídos em Portugal, que na altura tinha um projeto, que se calhar depois alguns dos meus colegas vão falar mais deste projeto, bastante interessante para revolucionar o sistema de suporte informático à operação dos Correios em Portugal, e era um sistema distribuído. E pouco depois de eu ter entrado, portanto eu acabei o curso em 86, Portugal entrou na Comissão Europeia e ganhámos a participação num conjunto de projetos europeus na área dos sistemas distribuídos, que envolveram um conjunto muito elevado de pessoas e as descendências destas pessoas hoje fazem uma percentagem significativa do corpo docente que existe em Portugal a lecionar nestas áreas de sistemas operativos e sistemas distribuídos. Portanto, tenho aqui uma pequena resenha, se calhar esqueci-me de algumas pessoas, mas da descendência académica do Alves Marques, e estou só a considerar pessoas que são docentes ou foram docentes. Não estou a incluir aqui doutorados que depois foram para a indústria. Portanto, estas foram as 6 pessoas que o Alves Marques inicialmente doutorou. Muitos deles são professores universitários. Estas pessoas doutoraram outras pessoas, e muitas dessas pessoas, estas todas que estão aqui, são professores universitários. Por sua vez, doutoraram outras pessoas. Portanto, há muitos bisnetos do Alves Marques a dar aulas em sistemas operativos e sistemas distribuídos, e até consegui encontrar um trineto também já a dar aulas nestas áreas. Okay? E, portanto, muitas das pessoas que passaram pelo grupo do Alves Marques, hoje, de alguma maneira, essa atividade desse grupo influenciou um conjunto de universidades, não só em Portugal, mas há pessoas espalhadas por vários pontos do mundo. Pronto, isto é só considerando as pessoas que foram descendentes diretos do Alves Marques, que se doutoraram com o Alves Marques, mas se eu quisesse tentar apanhar, de facto, todas as pessoas que passaram pelo GSD, isto seria uma tarefa épica, pronto, porque há muita gente que passou pelo grupo de sistemas distribuídos e pelo grupo de sistemas modulados distribuídos, que só fez o mestrado e depois foi doutorar noutros sítios, e, portanto, o impacto do grupo é bastante significativo. Pronto. Obviamente, quantidade não é qualidade, não é? E podemos perguntar se estas pessoas todas fazem algum trabalho de jeito. Pronto, existe uma coisa que é um site que não é mantido por mim, atenção, é um site internacional, de facto mantido por uns americanos, que tenta fazer um ranking do que é o impacto da atividade científica de diversas universidades, usando o indicador que é a publicação em conferências de topo nestas áreas. E se nós formos a este ranking e selecionarmos a área de sistemas operativos, que é a área que foi aqui criada pelo professor Alves Marques, e olharmos para o que é a produção científica na Europa nessa área, podemos ver que a Universidade de Lisboa está num, acho que, bastante honroso 4º lugar. E se nós considerássemos que, se fizéssemos se nos uníssemos à Universidade Nova de Lisboa, onde também estão pessoas que passaram por aqui, estaríamos em 3º lugar na Europa. Okay? Portanto, acho que o impacto foi muito profundo, não só na academia, mas também na qualidade do trabalho que se produz hoje nesta área. E, portanto, só posso dizer que para mim foi uma enorme sorte. Caí naquele caldeirão mais ou menos por acaso, porque quando me inscrevi no trabalho final de curso não fazia a mínima ideia que era um sistema distribuído. Mas acho que tive a sorte de calhar no caldeirão certo. E toda a experiência de trabalhar com Alves Marques foi bastante influente na minha vida e só lhe quero agradecer. Muito obrigado. E agora vou passar a palavra ao professor João Pavão Martins. Bem, muito boa tarde. Eu tenho o privilégio de ter trabalhado durante mais de 20 anos com o professor Alves Marques.
e durante os quais pude constatar o seu espírito de liderança, de inovador e de reformador. E durante a nossa vivência fui também tomando conhecimento do seu percurso no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores, e a meu ver o professor Alves Marques é a pessoa do técnico que mais contribuiu para o ensino da informática nesta escola. Penso também que o professor Alves Marques foi o primeiro professor do técnico com uma licenciatura em Engenharia Informática e Computadores, tirada na Universidade Nova de Lisboa, em 77, com a média de 18 valores. Portanto, o professor Alves Marques passou os primeiros 3 anos aqui no técnico e a licenciatura em Engenharia Informática da Nova era uma licenciatura terminal, com 2 anos, para onde podiam concorrer pessoas que tivessem concluído os 3 anos. E, portanto, o professor Alves Marques foi dos primeiros. E penso que, em relação a nós, aqui docentes do técnico, deve ter sido a primeira pessoa com uma licenciatura em Engenharia Informática nesta escola. Após a licenciatura, foi para Grenoble, onde fez, penso que é o equivalente ao mestrado, o DEA, e o doutoramento em 80. E regressou a Portugal e ingressou no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores, onde realizou provas de agregação e passou a catedrática em 1990. No Departamento de Engenharia Eletrotécnica, introduziu um perfil de mestrado ligado à informática, e que penso que foi o primeiro perfil de informática que nós tivemos nesta escola. Muitas das disciplinas que existiam nesse perfil acabaram por ser também utilizadas quando foi constituída a licenciatura em Engenharia Informática. O professor Alves Marques foi o responsável desse perfil e das suas várias revisões curriculares. Foi o proponente de 2 propostas quase simultâneas para a criação de uma licenciatura em Informática, portanto, uma que veio mais do lado de Eletricidade e outra que veio mais do lado de Matemática e Mecânica, que acabaram por ser fundidas e que deram origem à licenciatura em Engenharia Informática e Computadores, na altura sem departamento, portanto, com 3 departamentos a gerir a licenciatura: Eletrotecnia, Mecânica e Matemática. E durante a construção do currículo da LEIC, notam-se as preocupações do professor Alves Marques em relação ao ensino, fazendo com que as físicas aparecessem depois das matemáticas, ou seja, a matéria que era lecionada nas físicas aparecia depois da matéria que era necessária nas matemáticas, aspecto esse que, infelizmente, se perdeu quando nós passámos para o regime de quartas, ao qual tanto eu como o professor Alves Marques nos opusemos no departamento. Na LEIC, esteve envolvido em todas as revisões curriculares, incluindo a criação do mestrado em Engenharia Informática, a fusão da LESIM e da LEIC e a criação da LERCI, no Tagus Park. O professor Marques foi também um membro fundador e proponente da constituição do Departamento de Engenharia Informática, o primeiro departamento que foi criado no técnico desde 1920, e isto é importante que seja dito, tendo estado envolvido de uma forma bastante intensa nas negociações e ajustes que foram precisos para a criação do departamento em 1998. Quando o departamento iniciou, foi o primeiro presidente do departamento e voltou a ser presidente em mais 3 biénios.
99-2000, 2005-2006 e 2017-2018. Trabalhei proximamente com o professor Alves Marques durante talvez uma década como representantes do Departamento de Engenharia Informática na Comissão Coordenadora do Conselho Científico. Portanto, passámos ali por um período que não era nada fácil. O professor Alves Marques criou também a área científica de arquitetura e sistemas de computadores e sistemas distribuídos, a ASO, que se manteve como um dos pilares da formação do ensino da engenharia informática. Portanto, entre as várias unidades, o professor Alves Marques destacam-se as disciplinas de sistemas operativos e de sistemas distribuídos, de que foi responsável várias vezes ao longo de 3 décadas. E para estas 2 disciplinas escreveu livros de texto em colaboração com vários docentes. Recentemente, para a disciplina de sistemas operativos, criou um MOOC, cobrindo toda a disciplina, utilizando tecnologias digitais e deixando um legado para as gerações futuras. Durante a sua carreira, orientou 6 teses de doutoramento e cerca de uma centena de teses de mestrado, de dissertações de mestrado, trabalhos finais de curso e teses de especialistas do LUNETI. Foi diretor do INESC Lisboa entre 86 e 90 e diretor nacional do INESC de 1990 a 2000, responsável pela área de computadores e informática. E é o presidente da administração, do Conselho de Administração da Link Consulting desde 2000. Eu quero terminar reiterando a minha consideração e respeito pelo José Alves Marques e o privilégio que sinto por ter trabalhado com ele durante tantos anos. É com pena que vejo deixar a atividade letiva que tanto gosta e desejo-lhe as maiores felicidades para esta nova fase da vida que agora se inicia. Obrigado. Ora, boa tarde a todos. Eu, depois da intervenção do professor Pavão Martins, expoente da inteligência artificial em Portugal, e devidamente já reconhecido, não podia deixar fazer uma referência ao facto que eu sempre tive razão quando mandei piadas e critiquei a inteligência artificial. Porque eu sou preguiçoso, fui ao ChatGPT a dizer o que é que eu vou dizer sobre o Alves Marques. E a primeira coisa que o ChatGPT escreveu foi que a razão dos meus cabelos brancos deriva do facto que eu comecei a trabalhar o Alves Marques desde 1980. De modo que aí desliguei o ChatGPT. E, portanto, passando à inteligência natural, eu queria falar sobre o contributo pioneiro do professor Alves Marques para o desenvolvimento e consolidação das dinâmicas de transferência de tecnologia e do empreendedorismo tecnológico das TIC em Portugal. Eu decidi não estar aqui a apresentar listas, nomes e estatísticas, porque recomendo, pura e simplesmente, que quem não viu ainda, e peço ao presidente dos INESC aqui presentes, o professor Arlindo, do INESC Nacional, e o professor, onde é que estás? O Leonel, do INESC Lisboa, que ponham disponível no site dos INESCs o PDF deste livro, que foi elaborado por ocasião dos 35 anos do INESC. Eu não venho aqui falar do INESC, venho falar do professor Alves Marques. Mas a leitura do capítulo 4 deste livro, elaborado para celebrar os 35 anos do INESC, de 80 a 2015, uma obra coordenada pelo professor Pedro Guedes de Oliveira, catedrático de Usabilidade da Faculdade de Engenharia do Porto. Este capítulo é um texto da autoria do professor Alves Marques. E este capítulo, muito bem escrito, muito bem fundamentado, é uma referência histórica de toda uma evolução que se deu
e que ilumina de forma objetiva e inspiradora a sua trajetória e os seus contributos para o desenvolvimento e consolidação das dinâmicas de transferência de tecnologia e empreendedorismo tecnológico em Portugal, através da ITEC. Não só, teve uma base anterior e eu vou relevar estas coisas. Vou relevar 3 pontos. Nos anos 80, o professor Alves Marques, que aliás o senhor presidente do IST, o que ele disse, estou plenamente de acordo, tem um percurso académico exemplar e completo, mas é um percurso académico que, além da componente científica e pedagógica e de gestão, tem uma componente profunda de engenharia. Nós somos uma escola de engenharia e o professor Alves Marques é engenheiro. E realmente, nos anos 80, ele, com as suas intervenções, conseguiu concretizar a engenharia hands-on de computadores, com primeiras intervenções da tecnologia nacional no mercado das TIC em Portugal. Contribuiu com o professor Vidigal para os primeiros chips nacionais. O computador Helena, já referido, e o projeto, o sistema operativo Helenix, e, associado a isto, a digitalização das estações de correio, do front-end e do back-office, muito antes da banca ter começado o processo de digitalização. Muito antes. Estamos a falar dos anos 80. Os Correios deram um salto quântico no seu posicionamento de atendimento nas estações e gestão das estações de correio, graças a uma colaboração íntima entre o pessoal dos Correios, operacional, e os engenheiros da Escola do Alves Marques, baseado, obviamente, na investigação científica, etc., mas também na engenharia. Portanto, este é um ponto a relevar. Depois houve outros casos, já foi referido aqui a evolução de vários projetos, mas este é um projeto absolutamente marcante da engenharia em Portugal. E que perdurou até meados dos anos 90, se não me engano. Nos anos 90, dá-se o desenvolvimento da ITEC. A ITEC foi uma empresa que nasceu 50% do INESC, 50% do IPE, curiosamente por iniciativa inicial minha e do António Guterres, que era diretor do IPE, de inovação, e fez esta primeira empresa metade-metade, e o objetivo da ITEC era produzir empresas. Isto agora chama-se incubadoras e tem outros nomes, e startups, e essas coisas todas muitas giras. Não havia esses nomes na altura, mas a verdade, o capítulo que está aqui, tem os dados todos, são impressionantes, e que, na minha opinião, a memória histórica do Instituto Superior Técnico, até agora, tem ignorado completamente esta realidade criada por malta do técnico, liderada, entre outros, pelo professor Alves Marques, mas muito pelo professor Alves Marques. E o técnico devia recuperar esta história, porque parece que só acordou para o empreendedorismo há uns 10 ou 15 anos, e não é verdade. Não é verdade, nem nunca foi. Portanto, esta primeira incubadora tecnológica na área das TIC, ele contribuiu para o seu desenvolvimento, para a definição e concretização de uma estratégia de desenvolvimento de empresas e empreendedores, e está aqui os textos. Eu não vou lê-los, não é oportuno fazer agora, mas vale a pena ler. São textos com conteúdo, com significado. E depois, o que tem piada, eu agora por acaso estava, o Alves Marques vai ficar zangado comigo, eu estava a lembrar-me do discurso do Pedro Nuno Santos, ultimamente, não é? Que é um homem de convicções, e é um homem que decide e que faz. Epá, nada podia definir melhor do que o Alves Marques. Só que não é no campo da política, não é no campo mesmo de fazer e criar riqueza e emprego. Ora bem, no século XXI, e após a alteração do sistema original INESC, que era uma única instituição para uma rede institucional de INESCs, como hoje, e o colapso das .com no final da década de 90, e deu-se o reposicionamento da ITEC, que tinha nascido noutra altura, nacional e internacionalmente. E o professor Alves Marques saiu da direção nacional do INESC e assumiu a missão exclusiva, digamos, dentro deste ecossistema técnico e INESC, de agarrar na ITEC depois desta reestruturação e levá-la para o século XXI.
E 25 anos depois é impressionante ver que existe, que está saudável, criou riqueza, está metade de negócio em Portugal, metade de negócio no mundo e emprega uma quantidade de profissionais, muitos deles saídos do técnico, alunos do técnico, professores do técnico, que estão a trabalhar na melhor tradição dos grandes professores de engenharia do técnico. Em todo este processo, o professor Alves Marques manteve uma impecável conduta ética, quer academicamente, na sua relação com os alunos, os colegas, o departamento e a escola, como já foi relevado, onde nunca deixou de cumprir e ceder as suas obrigações académicas, mas também é justo realçar na sua relação com o mercado, quer o empresarial, quer o político. Há muitas empresas e startups de sucesso em Portugal que têm grandes sucessos iniciais porque sabem trabalhar o mercado político, como todos sabemos. Não é este o caso de tudo o que esteve debaixo do controle e está do professor Alves Marques. Tem sucesso pelo seu trabalho e não pela rede de favores e jeitinhos. A independência que sempre manteve e a limpeza da sua atuação profissional constituem um padrão a ser relevado, sobretudo nestes tempos em que tão facilmente a defesa dos valores é secundarizada perante os interesses pessoais e grupais nem sempre legítimos. O papel do professor Alves Marques no desenvolvimento de Portugal na área das TICs, traduzido pelo profissionalismo, pelos profissionais que formou, já apontado, pelas empresas que ajudou a incubar e pelas que dirigiu nos últimos 25 anos, pode ser comparado, sem dúvida, ao papel de outros grandes professores do IST, que são muitos, e não vou citar os nomes, responsáveis pelo desenvolvimento da engenharia eletrotécnica, da engenharia civil, da engenharia química, da engenharia mecânica em Portugal. Estamos gratos, caro Alves Marques, por tudo o que nos deste e pelo muito que nos legaste. Em primeiro lugar, queria agradecer primeiro esta assistência, né? Para mim é muito grata ver aqui tantas caras, não é? De que eu me lembro de várias etapas da minha vida, alguns quase desde os 3 anos, não é? Começámos no colégio, até, de certo modo, toda a área académica e familiar das pessoas que vieram. Quero, em primeiro lugar, também agradecer ao Instituto Supratec por ter feito esta lição e ao Departamento, à Lourdes Farrus, que organizou maravilhosamente esta sessão. Portanto, agradecer-lhes a todos. Não é? E, sobretudo, também agradecer a todos que falaram antes de mim, se calhar exagerando nos meus méritos, mas agradeço-vos do coração os que falaram, porque na realidade foram também companheiros de muitos anos de trabalho aqui no Instituto Supratec. Bom, para falar desta lição, é muito difícil sempre saber o que é que se vai dizer, não é? E então tive aqui a ideia de pôr aqui uns títulos, não é? Que alguém já disse que são relativamente incompreensíveis, talvez até depois de certo modo asa dizer, finalmente, não é? A escola tem toda a razão, aos 70 anos as pessoas acabam por se começar a passar, e portanto o Alves Marques finalmente passou-se e pôs aqui uns títulos que ninguém consegue perceber. Bom, vamos ver que não são assim tão estranhos, portanto, na realidade é ao fim e ao cabo percorrer algumas das coisas que já foram aqui ditas pelos meus colegas, algumas das paixões, de certo modo, do ponto de vista do trabalho, não é? Encaradas mais desta forma, e algumas conclusões sobre estas 4 paixões que selecionei. Bom, a primeira que vos vou falar chama-se saltos quânticos, não é? Não é saltos quânticos da física, é saltos quânticos na tecnologia. De alguma maneira é a ideia de que nós, em determinadas situações, podemos, num espaço de tempo relativamente curto, se calhar 3 anos, dar um salto em que, na realidade, passamos de uma tecnologia completamente inexistente ao nível institutos, país, escola, para algo que, na realidade, absorvemos e passamos para o nível, digamos, dos melhores sítios onde isso se faz. Foi este primeiro aspecto que selecionei, não é? E este que está aqui está relacionado com um objeto de museu, um objeto que está no Museu Faraday, que é este que estão a ver, que na realidade já hoje foi aqui mencionado, é o primeiro circuito integrado feito em Portugal.
É um objeto de museu, não é? Como está aqui, na realidade adequada a esta sessão, não é? Que na realidade estamos a pôr mais um professor da casa para o museu e, portanto, como esta peça ficaria um bocadinho mais abandonada, não é? Quando eu cá não estiver, o que decidi, espero não vos maçar muito sobre duas destas peças, foi fazer uma espécie de apontamento museológico, não é? Que permitiria explicá-la, por exemplo, no museu, o que é que ela foi e qual foi a sua gênese, não é? Como era difícil fazer isso interativamente, recorri a um pequeno vídeo que vou projetar em seguida, certo? Muitas das evoluções da sociedade têm origem em objetos que depois ficam até associados, de certo modo, à evolução subsequente. Talvez nesta evolução de que estou a falar nunca tenha sido despoltada por um objeto tão pequeno como este que tenho aqui, e este que tenho já é uma geração muito avançada de um microprocessador, muito maior do que aquele que estão a ver na fotografia e que foi o Intel 4004, o primeiro microprocessador desenvolvido pela Intel. A tecnologia com que este processador foi feito era uma tecnologia já conhecida, não foi daí a inovação. Tinha, em décadas anteriores, sido desenvolvida, mas não era utilizada porque era lenta comparada com os transistores bipolares. E numa explicação extremamente sumária, rudimentar, na realidade, o transistor nesta tecnologia é apenas um substrato de silício que é dopado para fazer um condutor e é interrompido essa pista por uma outra pista que a cruza e que está separada do óxido por uma pequena, fina camada de isolante. Aplicando uma tensão, isto vai conduzir ou não conduzir, portanto é, na realidade, um interruptor como nós todos conhecemos. A fabricação destes circuitos é relativamente complexa e muito precisa, mas a sua concepção, ou seja, o desenhar o circuito, é relativamente fácil. Podemos pensar como tendo que construir os padrões, os desenhos, que são retângulos, que descrevem estas componentes, as pistas, os canais de comunicação, as ligações do circuito que queremos desenhar. Estes desenhos constituem aquilo que normalmente se designa por máscaras que permitem depois produzir o circuito integrado. Uma interessante parte da realização destas máscaras de tecnologia é que elas podem ser definidas, quer dizer, as componentes podem ser definidas de uma forma paramétrica, ou seja, desenha-se e depois pode-se reduzir proporcionalmente todos os elementos para se adaptar à capacidade tecnológica quando é possível realizar circuitos mais pequenos, miniaturizando de certo modo estas componentes. Foi isto que assistimos a estas décadas todas de evolução. Na realidade, a evolução da microeletrónica nestas últimas décadas, não é? Desde os anos 70 até cá, tem muito a ver com esta capacidade de miniaturização e estas máscaras tinham esta possibilidade, como ali na fotografia se descreve com aquela construção relativamente a um lambda que descreve o desenho. Bom, se temos um interruptor com uma resistência, faz um inversor. Isto aqui para mim é a passagem entre a eletrónica e os sistemas digitais, a concepção dos sistemas digitais. Portanto, tendo um inversor, a partir daí podemos começar a construir todas as outras portas e ter o manancial de desenho de circuitos digitais. Nesta tecnologia, obviamente, fazer uma resistência em silício era uma coisa que ocupava uma área muito significativa e, portanto, fez-se de outra maneira, usando um transistor que funciona de outro modo e construiu-se o elemento básico, se quiserem, desta tecnologia. Juntando a isto outras portas, facilmente se faz um NAND e um NOR, e para aqueles que, enfim, estão familiarizados com a concepção de sistemas digitais, isto quer dizer que, a partir daqui, eu posso construir qualquer circuito com esta base. Foi isto que, de alguma maneira, aconteceu no Intel 4004, de que tenho aqui um desenho que eu gosto sempre muito de mostrar, não é? Que ao fim e ao cabo a Intel publicou muitos anos depois, das máscaras, as tais máscaras que constituem o circuito, hoje em dia extremamente simples, mas que foi, como eu digo, o pioneiro, ao fim e ao cabo, dos microprocessadores e aquilo que na realidade, na verdadeira acessão da palavra, é o motor da transformação digital que todos conhecemos. Onde é que esta história se cruza comigo? Bom, a certa altura eu fui para Grenoble fazer o meu doutoramento com o professor François Anceau, que era uma personalidade interessante como pessoa, mas também como investigador. E nessa altura, na 78, o tema do VLSI era o tema que começava a ser interessante para tudo o que era a área de computadores. O Anceau interessou-se muito pelo tema, fez algo que até de alguma forma, hoje em dia poderemos considerar como
propriamente não totalmente ético do ponto de vista do desenvolvimento, que foi, como não era publicado nada sobre isto, não se sabia qual era a estrutura interna dos microprocessadores, não se conhecia a sua organização, quer em termos de microeletrónica, quer em termos de estrutura, de arquitetura de computadores, o que se fez foi abrir estes circuitos, fotografá-los com microscópios e montar um patchwork de fotografias e depois levantar a partir das fotografias o que é que era a lógica subjacente ao processador. E depois replicou-se cá em Portugal, e das pessoas que se lembram do INESC, ainda estão lá penduradas várias fotografias deste esforço de reverse engineering. Quando eu cheguei lá, tive, de certo modo, a oportunidade de fazer parte de uma equipa que foi desenhar um pequeno microprocessador, também de 4 bits, como este inicial da Intel, mas já uns anos depois, numa tecnologia nova, que era o CMOS, e o CMOS o que tinha como grande objetivo era de ser de muito baixo consumo. Ao mesmo tempo, no outro lado do Atlântico, no Caltech e em Xerox PARC, havia uma iniciativa de dois professores, que ficaram muito conhecidos, dois investigadores, o Carven Mead e a Lynn Conway, que tiveram também esta sensação de que a microeletrónica era uma coisa das grandes empresas especializadas da altura, mas que não premiava, de certo modo, a estrutura universitária. E então fizeram um livro que foi emblemático na altura, e que estão a ver a capa, que foi o Introduction to VLSI, que fazia, de certo modo, esta ponte. Ao fim e ao cabo, a ponte entre a microeletrónica e a concepção dos circuitos. E foi muito importante como divulgador e livro de texto para estas disciplinas. Para não ficarem só pelos livros de texto, criaram um projeto também nos Estados Unidos, que foi o projeto Multi-Chip Project, de que também estão a ver algumas fotografias, e esse projeto tinha um objetivo interessante, que era pegar na capacidade que já havia de produção, de fundição, se quisermos, de silício, para criar estes circuitos e meter vários projetos dentro de uma área partilhada, que depois podiam ser subdivididos e dados a vários investigadores para realmente perceberem o que era fazer o circuito na realidade e não apenas o seu desenho conceptual e a sua simulação. O Ansou interessou-se muito por isto, foi também um dos grandes protagonistas do desenvolvimento desta área em França, criou aquilo que foi designado não por Multi-Chip Project, mas por Circuit Multiprojet, como seria normal em França, e em 81 estava a realizar os primeiros projetos e também na equipa de Grenoble desenvolveram-se, na altura, as ferramentas para a concepção destes circuitos para o desenho eram quase inexistentes, as primeiras ferramentas para conseguir fazer esse desenho. Aí vamos então ao tema, ao fim e ao cabo, deste pequeno vídeo. Quando voltei para Portugal em 81, com a experiência um bocadinho desta que tinha tido em Grenoble, também encontrei o Luís Vidigal, que entretanto vinha de Berkeley, que também tinha o livro debaixo do braço da Introduction to VLSI, e achámos que era interessante começar e pensar o que é que significaria esta área que era toda inexistente no técnico. Na realidade, o que fizemos foi, com a equipa de Grenoble, trazer as ferramentas de desenho e, em 82, realizámos este objeto que está no Museu Faraday e que podem ver, que foi, na realidade, o primeiro circuito integrado português, oficialmente, não é? Que tinha 3 projetos, um meu com o Alberto Cunha, outro com o Luís Vidigal e outro do Mário Lança, e que constituiu aquilo que se pode chamar o primeiro circuito português. Portanto, a conclusão deste pequeno vídeo é que este objeto, que hoje é um objeto museu, teve esta gênese inicial e que nesta época bastante remota do início dos anos 80, em 3 anos, nós estávamos a fazer em Portugal, num Instituto de Investigação recém-criado, numa universidade que não tinha qualquer formação nestas áreas, o primeiro circuito português, só 3 anos depois da iniciativa nos Estados Unidos. Bom, eu, enfim, esqueci-me de pedir desculpa aos meus colegas pelo nível demasiado divulgação deste vídeo, não é? Como podem ver, era muito simples, mas na realidade tenho aqui o objeto, não é? Este, portanto, é o primeiro que está aqui, é o circuito, eu não consigo ver sem microscópio, consigo reconhecer sem microscópio, não é? É este. E foi realmente o primeiro, e este aspecto que estava também a descrever do salto tecnológico tem a ver com uma parte, enfim, já havia o Cândido Manso, mas na UNL, quando era aluno, temos recebido numa caixinha pequenina, vinda dos Estados Unidos, um circuito, que era o 4004, que eu vos mostrei aqui, e que era uma coisa espantosa, não é? Era um circuito programável, uma coisa que nunca tinha existido. A gente achou que aquilo era
o cúmulo da tecnologia, certo? E passado 3 anos, não é, estamos a conseguir fazer essas coisas, este tipo de salto tecnológico que eu vos queria descrever. Portanto, vou deixá-lo aqui, para pelo menos não ficar sozinho, daqui a um bocado já falarei dele outra vez. Portanto, o segundo, portanto, esta paixão, julgo que foi identificada. A segunda que queria falar-vos é desta de desenvolver fileiras, obviamente fileiras tecnológicas. Para dizer, ela vai outra vez falar de tecnologia. Não, no primeiro caso estava a falar mesmo de tecnologia, darmos um salto na tecnologia. Esta da fileira, desenvolver fileiras tecnológicas, é algo que tem a ver com algo que o Triboulet já disse, que é pegar, de certo modo, na engenharia disponível e tentar resolver um problema concreto, um problema existente, reunindo todas as competências, ou as competências necessárias para que o problema, do ponto de vista da engenharia, seja resolúvel, certo? E não apenas, de certo modo, o espectro fino em que normalmente nos dedicamos a esses problemas. Também, pedindo-vos da vossa, enfim, não sei se gostaram do vídeo, mas vou repetir a dose, só é o último. Este elemento que está aqui, que está noutro Museu do Técnico, não tão bonito como o Museu Faraday, mas um museu que se espera que o David Matos tem tido grande carinho que se crie dentro do Departamento de Engenharia Informática. E era interessante aproveitar, enquanto alguns de nós ainda estão por cá, não é? De certo modo, com capacidade de escrever estas coisas, fazer algumas destas peças que descrevam estes objetos. Portanto, vou ilustrar, de certo modo, esta das fileiras tecnológicas, novamente recorrendo aqui a este pequeno vídeo sobre este armário que acabaram de ver. A complexidade dos sistemas informáticos faz com que haja 2 palavras que são como o Holy Grail, enfim, da disciplina, que é a palavra arquitetura e a palavra reutilização. Bom, a arquitetura é normal, não é? Em qualquer atividade humana, quando temos algo muito complexo que não conseguimos pensar, descrever de forma simples, necessitamos de ter uma arquitetura que a permita descrever para podermos raciocinar e estruturar, de certo modo, o modo como a concebemos. Isto é válido para os prédios, é válido para as cidades, certamente será válido para um carro, mas na informática, como é evidente, é muito importante porque estamos a falar de processadores com bilhões de transistores, data centers com 1000 milhões de processadores, programas com milhões de linhas de código. Portanto, tudo isso tem uma importância muito grande do ponto de vista de conseguir descrevê-lo e definir a arquitetura. Reutilização é outra palavra que está relacionada, porque com esta complexidade, obviamente o custo do desenvolvimento destes artefactos, provavelmente os mais complexos que realizados pelo ser humano, é um esforço massivo e de investimento muito significativo. Portanto, se pudermos reutilizar, se pudéssemos colocar pedaços de coisas já feitas dentro de outras, ter-se-ia, de certo modo, uma grande vantagem. E claro, para fazer isto é preciso que a arquitetura subjacente o permita, porque é como num prédio, não é? Se queremos reutilizar qualquer coisa que já está pré-definida, isso tem que ser previsto inicialmente do ponto de vista da concepção. Estes temas, para mim, começaram muito no doutoramento, na altura na indústria de VLSI, discutia-se muito como é que se poderia otimizar o esforço grande de desenho dos circuitos, não fazer o desenho todo peça por peça, e na altura comecei com um projeto que, antes do tempo, um multi-chip project, tinha como objetivo ter vários módulos pré-definidos. Esses módulos tinham que ter uma forma de se interligar, de se conectar, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista lógico, mas poderiam ser reutilizados. E foi um projeto muito interessante na área do VLSI. Nessa altura, também conheci, enfim, numa conferência, uma personalidade desta área relevante, que foi o Bob Metcalfe, depois foi um empreendedor de sucesso. Quando estava no Xerox PARC, inventou uma coisa que na altura, hoje parece trivial, mas na altura era completamente inovadora, que era pegar num cabo coaxial e, através desse cabo coaxial, ligar múltiplos computadores. E isto veio a chamar-se Ethernet. Na altura, hoje parece uma coisa simplicíssima, estamos habituados a ligar os computadores de todas as formas, mas não existia. As ligações dos computadores eram uma coisa pesada, complexa, multiponto da área das telecomunicações. Bom, pegando nestas 2 ideias, quando voltei para Portugal, tive a ideia, com vários colegas, de constituirmos um projeto à volta do que chamamos SMD, de Sistemas Modulares Distribuídos. Qual era a ideia? Pegar nesta pressuposto que íamos ter uma rede local que permitia interligar num edifício ou numa estrutura mais alargada todos os computadores e desenvolver uns módulos de computadores
Estamos a falar de algo que na realidade é contemporâneo do primeiro IBM Personal Computer, portanto estamos nessa fase. Ter uma arquitetura que, com um conjunto de placas de eletrónica concebidos de forma modular, permitisse construir sistemas que se adaptavam às realidades. Por exemplo, ter placas para fazer servidores de disco, placas para fazer ligação a telex, placas para fazer ligação à rede de dados ou placas para processamento ou para interface com o utilizador. E foi isto o projeto SMD. Tem vários aspectos, digamos, de criar uma fileira industrial num país em que isto não existia. Por exemplo, nesta questão da internet, desenvolvemos de raiz, em lógica, um comunicador para a internet. Não conseguimos fazê-lo a 10 megabits, que ia ser a norma, só fizemos a 1 megabit, mas também na Xerox PARC ele só funcionou a 3, portanto, na realidade não estávamos muito longe. E isto foi feito de raiz, com o aspecto de que isto ligava por um cabo coaxial com umas especificações específicas, que não havia, de certo modo, à venda, e depois de procurar, não é, resolvemos isto à portuguesa, como é habitual. Um colega também do técnico que estava na RTP, que conhecia bem cabos coaxiais, disse, esse não existe, mas nós arranjamos aqui os metros de cabo coaxial para vocês brincarem, e foi a primeira rede Ethernet do INESC. Claro que depois disto houve uma necessidade de pegar nestes processadores e realizá-los de uma forma industrial. Não existia capacidade na indústria portuguesa de o fazer, quer dizer, não se fazia cartas, por exemplo, multilayer, que eram as cartas tradicionais já na época, ao fim e ao cabo, de colocar várias layers dentro do circuito impresso. E foi preciso montar tudo isso de raiz e utilizar empresas internacionais para a produção. Mas fez aquele conjunto todo de processadores que inicialmente eu descrevi. Claro que para um projeto já com estas características era preciso financiamento que ia para além das capacidades, digamos, que tínhamos só no Instituto. Falou-se com as empresas de telecomunicações e também com alguma, dessa altura, decisores políticos, e eles acharam que era interessante ter aqui um projeto emblemático que fosse a informatização das grandes empresas que na altura praticamente não tinham nada. Os computadores estavam restritos, de certo modo, à utilização dos sistemas centrais. E nasceu um projeto, foi o projeto Helena, sem H, de Escritório Eletrónico Nacional, que foi aquele que permitiu o financiamento deste desenvolvimento. Claro que aí passámos para um outro estágio, que mostra também o atraso da indústria. Por exemplo, nós tínhamos esta eletrónica desventrada, como está aqui nesta fotografia, era preciso empacotar isto, ter de certo um produto. E é isto que hoje podem ver que está no museu do DEI, estes armários quadradões, não é? Mas que na altura nós achámos belíssimos, não é? Que era, de certo modo, a possibilidade de começar a empacotar, de ter algo que na realidade se aproximava do que viriam a ser os servidores, e que permitia distribuir os equipamentos pelas várias salas de um edifício. Complementarmente a isto, este desenvolvimento tecnológico desta fileira, também nessa altura houve qualquer coisa que se aproximou de um programa da MBA, que era os Jovens Empreendedores de Elevado Potencial, que formou um conjunto de pessoas e que a certa altura se aproximaram do INESC e acharam esta tecnologia interessante e disseram, bom, era interessante criar uma empresa à volta disto, porque isto não pode ficar só no domínio da esfera de projetos universitários. Na realidade foi interessante que eles andaram a pensar 2 meses na empresa e a fazer lá o business plan, mas pensaram muito no nome da empresa e ao fim de 2 meses vieram dizer, bom, a empresa vai se chamar SMD, que eram os velhos sistemas modulares distribuídos e que ninguém percebia na realidade no mercado o que é que isto queria realmente dizer. Bom, com base neste puzzle quase que se constituiu de eletrónica e de capacidade, desenvolveu-se na época também um sistema distribuído, ao fim e ao cabo, de comunicação entre todas essas peças. E com este puzzle de tecnologia, uma das aplicações talvez mais emblemáticas foi a informatização, por exemplo, dos Correios. Foi um sistema distribuído que tinha todas as estações de Correios, não, 400, qualquer coisa dessa ordem de grandeza, interligadas por esse sistema, e dentro da estação dos Correios o sistema permitia ter todos os periféricos que eles necessitavam, telex, redes de dados, ligação a máquinas especializadas que tinham na altura, e isto funcionou durante 1 década e meia dentro dos Correios. Portanto, outro também interessante foi, por exemplo, na Marconi, isto foi a estrutura para fazer o que na altura ainda era um serviço importante dos telegramas, não? Foi o último comunicador do país de telegramas, viveu até a tecnologia se extinguir e foi feito com esta arquitetura distribuída que se adaptava também à capacidade de carga, não é, ao fim e ao cabo, desse computador.
Outros exemplos, enfim, poderia citar muitos, mas só para ter um aqui com a ligação com o técnico, ao fim de muitos anos vivendo com o IBM 360, não é? Das épocas mais remotas, enfim, da informática no técnico, ia-se receber finalmente um grande computador, um VAX, enfim, com dimensão. Nessa altura, por qualquer razão, estive no Conselho Científico, em que se discutia arduamente, os departamentos muito engalfinhados, a discutir quantas portas cada um teria direito, com todos os argumentos habitualmente académicos destas discussões. Eu achei estranho e dizer, mas porquê é que não pomos uma Ethernet e porquê é que não ligamos a Ethernet e depois colocamos a possibilidade de ter servidores com terminais sobre a Ethernet? Bom, na altura a DEC não tinha esses servidores terminais, foi discutido, então, mas conseguem fazer isso? Bom, e na realidade, pegando neste puzzle, ao fim e ao cabo de tecnologia, fez facilmente uma coisa que chamou o Sintra, que era um servidor remoto de terminais, de que viveu no técnico durante várias décadas e em várias empresas, antes de alguma maneira isto se tornar uma commodity e estar embutido em todos os computadores pessoais como hoje conhecemos. Muito bem, não trouxe, de certo modo, o armário, que era muito pesado, não é? Realmente é o armário ainda muito bonito, eu ainda gosto muito dele, apesar de termos feito todo, mas trouxe uma das placas, não sei se é aquela que o Cavaco tinha na mão, mas pode ser que sim, o Alberto Cunha, se estiver aí, que as conhece todas de cor, é capaz de, eventualmente, a reconhecer. E, portanto, isto que estive a falar um bocadinho, e também destes dois objetos de museu, é esta evolução relativamente a estes aspectos da tecnologia. A quarta paixão de que cheguei a falar era esta, de criar mundos virtuais. Portanto, como é virtual, de certo modo não tem objetos, não é? Pelo menos diretamente. Como é evidente, também para os que conhecem, não estou a falar aqui de realidade virtual, nem do metaverso, nem de coisas desse tipo. Estou a falar de uma coisa muito mais comezinha, que é, de certo modo, uma área de engenharia que nós fazemos regularmente, que é sobre os artefactos existentes e sobre a tecnologia existente, arranjar uma camada que virtualiza essa tecnologia que está por baixo, tornando-a fácil de usar, pensar, estruturar, programar, etc. Isto é válido para qualquer engenharia, que todas as engenharias que estão próximas, digamos, de um produto final, de alguma maneira, têm este objetivo, não é? Mas é evidente na engenharia informática, esta virtualização teve um nível que não existe em mais nenhuma engenharia. Não, nós hoje, aquilo que conhecemos como a cloud, ou o ecossistema de aplicações móveis, que toda a gente usa, não é? São camadas sucessivas de virtualização umas sobre as outras e que permitem, de alguma maneira, criar um ecossistema muito diferente. Que, pondo aqui uma analogia que é habitual aparecer nestas coisas, não é? Passámos em 70 anos, não é? De uma casa como esta, cheia de computadores em que programávamos com switches, não é? Para uma coisa que hoje em dia, com ordens de grandeza, de capacidade superior aos computadores iniciais, se mete na mão uma criança de 2 anos ou 3 anos e ela rapidamente percebe como é que aquilo mexe e funciona. Quer dizer que há uma enorme virtualização de N coisas que estão por trás daquela realidade, certo? E, para não desiludir alguns que me tinham dito, bom, na lição final tenho que lá pôr o slide dos sistemas operativos. Bom, eu tinha que trazer o slide dos sistemas operativos. Todos aqueles que foram meus alunos, né, viram este slide nas suas múltiplas formas. Mas, enfim, o que tem que se dizer é que a primeira grande, ao fim e ao cabo, artefacto que virtualizou o hardware e a forma como os computadores são usados foi o sistema operativo, não é? Que criou depois todas essas analogias quase humanas, não é? Deixámos de pensar em CPU, em memória, e dizemos que os processos nascem, têm filhos, herdam, comunicam, enfim, todas essas coisas que hoje estamos habituadíssimos, como as pastas e os fecheiros dentro das pastas, tudo isso nasceu aqui nesta área e foi o desenvolvimento inicial. E para mim sempre foi uma área natural, não é? Porque eu tinha esta dupla afiliação que hoje já foi referida, de engenharia eletrotécnica, e de repente ter feito um curso de Bolonha, antes do tempo, de engenharia informática, e isto realmente era a ponte entre os dois mundos, certo? E sempre gostei muito disto. Depois, a seguir, claro, o sistema operativo evoluiu, incluindo outra coisa que foi a outra evolução da microeletrónica, que foi as redes, não é? Que nos permitiu, que é outra faceta, ao fim e ao cabo, da evolução, que nos permite ter as redes com todos os débitos possíveis, funcionando em todos os meios, tudo aquilo que conhecemos, e que foi esta grande evolução, também incorporada no sistema operativo, certo? Nos mecanismos, ao fim e ao cabo, de comunicação. E quando isto estava feito, de alguma maneira, chegou-se a isto que já foi aqui falado pelo Luís Rodrigues, da ideia de que, se isto existe, pode-se distribuir a computação, tirar o melhor partido de várias máquinas, conseguir que, em determinadas situações, máquinas com maior desempenho ou máquinas com maior capacidade de armazenamento, etc., participem na computação e a computação flui de forma distribuída por isto tudo. E foi esta área dos sistemas distribuídos que nasceu a seguir. O Luís e os meus colegas anteriores já disseram que eu estive ligado a estas cadeiras durante tempo.
Uma parte que foi particularmente agradável foi a escrita dos conteúdos, não é? E as coisas relacionadas com os meios de ensino, de que também já foi hoje aqui falado. Enfim, acho que o último, que me deu muito prazer, foi pegar numa cadeira do nível do técnico e colocá-la toda num MOOC. E eu acho que isso é uma área que ainda o técnico ainda não está suficientemente desenvolvido. É algo que, na realidade, poderia permitir, de certo modo, que este nível de conteúdos não só tivesse outro tipo de divulgação, como, na realidade, aproveitar, não é, a capacidade existente das pessoas que, de alguma maneira, tiveram nestas áreas durante muitos anos. O saudoso professor Aberofaro, grandes referências aqui da casa, costumava dizer, não é, que só é professor de uma cadeira quem escreve o livro da cadeira. Hoje já isso não se aplica, mas, de alguma maneira, estes novos meios poderiam ser utilizados como a mesma comparação. Bom, mas depois desta divulgação, por esta paixão dos conteúdos didáticos, que não era das 4 que eu elegi, volto ao meu tema, que era os sistemas distribuídos, e acho que o Luís já falou aqui, que quando nós estávamos no projeto Helena, tivemos essa ideia, que na realidade foi tão complicado ou mais do que fazer todo o hardware, que já viram há bocadinho, e todas as placas, não é? Talvez uma dezena ou mais, que foi, para explorar aquilo, o que é que era melhor, era um sistema distribuído, que na realidade permitisse utilizar a capacidade das várias estações computacionais que tínhamos feito e gerir essa. Quando olho aqui para estes papers muito antigos que escrevemos sobre isto, a ideia que estava ali era subjacente, que tínhamos serviços que eram invocados por eventos, que disputavam a execução, e, portanto, quando li aquilo, estava a dizer, mas isto é hoje aquilo que, na realidade, nós chamamos a cloud, ou um par da cloud. Portanto, é normal, não é, que estas ideias, muitas das vezes, são replicadas e utilizadas. Mas foi um aspecto muito importante, o Luís acho que já referiu, foi um grupo de grande dimensão, ao fim e ao cabo, onde muitos dos meus doutorados estavam. E depois sucedeu aquilo que, de alguma maneira, acho que foi a coisa mais importante do país no final do século XX, não é? Que foi a adesão à União Europeia, que deve estar em uma velinha acesa num altar qualquer da pátria, foi a única coisa boa, enfim, grande, que nos sucedeu nesta altura. E claro que nós, nesse momento, como tínhamos tido esta capacidade de desenvolvimento destas coisas anteriormente, tivemos a hipótese de entrar rapidamente nos projetos comunitários, nomeadamente nos projetos PRI, e alargar, de certo modo, esta capacidade, ao fim e ao cabo, a investigação concorrencial, multianual, com orçamentos a sério, com coisas que, na realidade, nós nunca tínhamos tido em Portugal, certo? E houve 3 áreas, o Luís já referenciou. Uma foi esta da tolerância a faltas, não é evidente que sentíamos isso no Helena, não é? Colocar muita coisa, colocar muitos componentes com padrões de faltas independentes e em grande quantidade, intrinsecamente faz um sistema pouco fiável e pouco disponível. Portanto, é preciso combater isso, mas é evidente que, do ponto de vista computacional, a boa notícia, não é? Como temos grande capacidade de processamento, grande capacidade de redundância de redes e dados, podemos usar a redundância, que é a arma universal para a tolerância a faltas. E foi isso que fizemos, foi um projeto que já também hoje foi aqui falado, do Delta 4, Definition and Design of an Open Dependable Distributed System Architecture, que ia muito para além, enfim, daquilo que na realidade era um projeto Helena, e aqui já se estava a falar de sistemas distribuídos para controle de aviões e coisas desse tipo, não é? E foi muito importante as equipas com que trabalhámos. E deste projeto, o Paulo Veríssimo foi o primeiro doutorado, e foi aquele que, de alguma maneira, pegou neste projeto inicialmente. O Luís Rodrigues depois foi nessa sucessão e ele já mostrou ali alguns netos e bisnetos, enfim, desta evolução. A segunda linha, ao fim e ao cabo, também de virtualização, foi na base do que tinha começado com os computadores pessoais. Antigamente as aplicações estavam completamente agarradas aos terminais onde se executavam. Com os computadores pessoais conseguiu-se fazer esta coisa, que é pegar e dividi-la e pôr uma máquina que executa o cliente e as máquinas que executam os serviços. Esse desacoplamento, não é, fez com que seria necessário criar coisas para desenvolver a camada de apresentação, o cliente, e interatuar com o sistema. Foi na altura coisas chamadas como estas de gestão de interface ao MEMAG, o User Interface Management System. Neste projeto, o Luís Pinto Simões, que depois acabou por não se doutorar, foi para a Alemanha, mas o Nuno Guimarães foi uma das pessoas mais importantes do ponto de vista de trabalho, o Luís Carriço e muitos outros, enfim, que não coloquei aqui, mas foi outra zona, como percebem, da virtualização, não é? A virtualização dos terminais. Finalmente, um terceiro projeto que também foi emblemático desta área, também já foi falado, foi este, em que quis subir o nível, ao fim e ao cabo, da virtualização, pegando e dizendo se isto já tudo existe, vamos pegar nos paradigmas de programação normais e meter isto embutido dentro da programação, de modo que quem usa nem sequer faz ideia que a computação é distribuída, não é, etc.
O projeto de comandos Construction Management of a Distributed Office System teve esta base, estava muito ligado na altura a estes conceitos de objetos que começavam a aparecer e permeavam a partir de C++ muitas das coisas, e tinha como objetivo isto quase um ambiente de objetos persistentes, distribuídos transparentemente. Teve muita gente associada a este projeto, não é? O Paulo Guedes, Paulo Pinto, Pedro Sousa, Manuel Sequeira, estou-me se calhar a esquecer de muitos. Foi um projeto com grande dimensão. Teve discussões muito interessantes a certa altura, quer na Microsoft, quer na Sun, porque eles, de alguma maneira, estavam a fazer algo muito semelhante. Aliás, isto dito hoje, para as pessoas mais recentes, poderiam dizer isto que está a descrever ao J2EE, não é? O J2EE da Sun, que foi essa plataforma, nasceu mais ou menos nesta altura e houve na altura, em conferência e tal, foi uma parte muito interessante dessa discussão. Na indústria europeia, nós ainda tivemos uma série de contratos balbuciava ao final da indústria europeia, não é? Agora ia morrendo quase tudo aquilo que eram as grandes empresas de computadores da Europa. Ainda tivemos um certo congresso, mas realmente não tinha dimensão, de certo modo, a indústria, mas com grande prazer, de certo modo, no projeto, uns colegas nossos da Universidade de Trinity College, perdão, na Irlanda, que era um grupo muitíssimo bom que trabalhou connosco, fez esta empresa, que é a Iona Technologies, que foi um dos primeiros unicórnios tecnológicos da Irlanda, muito na base, ao fim e ao cabo, desta ideia da integração de sistemas partindo da linguagem de programação e não da tecnologia tradicional de integração. Claro que isto não parou por aqui. Isto, do ponto de vista de investigação, como o Luís disse, não, isto são os meus filhos, não é? Depois os netos, não sei o quê, continuaram. Só queria aqui acabar com este slide desta área da virtualização. Quer dizer, já depois disto dos sistemas operativos, sistemas distribuídos, etc., havia outra coisa que nem vou falar, que já era termos uma coisa que se chamava máquinas virtuais, não é? Onde se executavam as aplicações, e de repente apareceu uma coisa como a cloud, e foi fácil em pegar nestas aplicações e passá-las para dentro da cloud, depois, no limite, apagar tudo o que era o hardware existente nas organizações, porque deixava de ser preciso, passávamos, de certo modo, para a nuvem, não é? E a nuvem tem continuado com coisas que acho interessantes, também não vamos agora aqui ao detalhe, mas que destas máquinas virtuais passámos para poder fazer contentores que na realidade têm as aplicações com as bibliotecas necessárias, e como os contentores da logística passam de uma cloud para a outra, passam de realidades on-premise para as realidades da cloud, duplicam-se, replicam-se, gerem-se, e depois uma que, de alguma maneira, acho que se dissesse isto há 30 anos aos alunos de sistemas operativos, toda a gente dizia, está a falar de ficção científica, não é? Que é eu fazer um pedaço de código, uma função, instalo alguns lá na cloud, fica lá e de repente há um evento que é disputado aí, faz aquilo correr, corre, acaba, passiva, certo? E eu pago os milissegundos de execução daquele programa. E nem sei se há hardware, nem sei se há sistema operativo, não sei o que é que lá está apertado. Portanto, virtualizámos isto de uma maneira extremamente significativa neste período, e pelo menos no período em que eu estive ligado a esta evolução. Como tinha trazido estes objetos, não é? Tive aqui um definado, então, mas isto da cloud, como é que representas a cloud? Bom, como felizmente na nossa área mais empresarial temos muito bons designers digitais, resolveram trazer-me como oferta, não é? Que foi muito significativo, uma cloud, que além de cloud, acende-se, não é? Portanto, é realmente brutal. Do ponto de vista de engenharia, não é? Tem aqui a representação do que é a cloud e está luminosa porque é uma utility que tem grande valor, como de alguma maneira na conclusão chegarei lá. E pronto, para não vos amassar mais, a última, não é? A última é criar ficções, também já foi aqui um bocadinho falado, mas é falado de outro modo. É evidente também, normalmente não tive nunca dotes, não é? Para ficções escritas ou ficções audiovisuais, infelizmente, porque gosto muito. Estou a falar de outro tipo de ficções, e se isto fosse realmente uma aula em que a gente tivesse a começar, a primeira coisa que perguntaria aqui aos alunos, para relacionar com este tema, é o que é uma organização? Não? O que é uma organização? Normalmente é uma discussão muito interessante, às vezes com os alunos, não é? Eles têm todas as ideias possíveis e imaginárias, quando a gente diz, então, mas o que é uma empresa? Porque é que é uma empresa? Invariavelmente a resposta é para fazer dinheiro, que é um bocadinho redutora, mas, enfim, têm, de certo modo, ideias sobre isto e é interessante. Mas podíamos, de certo modo, se quiséssemos apimentar a coisa, perguntar o que era o Sporting, o que era o Ministério da Saúde, ou o que é o Governo de Portugal. Bom, o que é uma organização destas, certo? Como, enfim, todas estas que eu agora mencionei poderiam ser polémicas, resolvi fazer aquela mais simples, que é o técnico, não é? O que é esta organização, que faz parte da vida de milhares de pessoas, não é? Que é tão conhecida e que estamos hoje aqui, de certo modo, porque ela existe. Bom, para ilustrar, de certo modo, isto, recorri ao vídeo promocional do técnico, que está muito bem feito.
tem um problema, começa na Idade da Pedra, portanto tive que cortar assim uma parte significativa, podia começar um bocado mais à frente, mas dizer o que é o técnico? São os alunos. Não é? Os alunos é para que o técnico existe, é o que define o técnico. Não, é verdade, são uma componente muito importante, mas são gerações que passam, não é? Quando eu olhava muito para estas coisas, há uns anos atrás, eram 7 anos que eles cá passavam, não é? Agora talvez um bocadinho menos, portanto podem não ser realmente assim. Podem ser os professores, certo? Sim, certamente são importantes, mas como também vimos, também passam, não é? Também vão passando. E certo, se fosse tão importante que o técnico fosse os professores, devia haver quase um corpo de acreditação que dizia o que era um professor do técnico, que definia, que via, de certo modo, o que é que isso quer dizer. Na realidade não é bem assim, são N departamentos que recrutam das maneiras mais diferentes. E não podíamos, de alguma maneira, alguém dizer, não, o técnico é aquelas instalações, aquele brilhantíssima arquitetura de arte nova, não é? Que caracteriza o técnico. Se vocês saírem dali, o técnico acaba. Bom, também ninguém acreditaria que fosse isso, não é? Portanto, na realidade, tudo isto que eu estou a dizer seriam possibilidades, não é? Se estivesse com os alunos, eles diriam muito mais do que era o técnico, que algumas não tão positivas, mas é qualquer coisa que, na realidade, é um misto disto tudo. E eu acho que um livro que marcou bastante e que, na realidade, esclarece isto, que é este, o Sapiens, que devíamos dar a todos os alunos para ler no princípio, diz que, desde o Neolítico, na realidade, os humanos, nós não conseguimos gerir, não conseguimos interatuar com mais de 30 pessoas. Quando vai para além de 30 pessoas, é impossível nós termos essa interação direta e ter qualquer coisa de controle sobre ela. Então, como precisamos, não é, de gerir coisas que têm mais que 30 pessoas, o que fazemos, não é criar ficções, mitos. Toda a gente acredita como se eles fossem verdadeiros, não é? Mas na realidade não são nada materiais. São coisas que, se forem à raiz, não é? São compostas por N coisas, às vezes com uma materialidade enorme jurídica e outras coisas do género, mas na realidade não são nada de material. Não é? Mas no livro, que é brilhante, não é? É a história, ao fim e ao cabo, como é que as organizações e o mundo evoluem neste momento. Estas ficções são muito valiosas, não é? São das coisas que nós atribuímos mais valor. Este vídeo também não é para verem, não é? Mas se quiserem estar na internet e podem vê-lo, mostra, e também devíamos mostrar aos alunos, não é? Mostra a evolução das empresas dos últimos anos. E as empresas são, na verdade, as ficções que no planeta, os artefactos mais valiosos, não é? que existem. Não é? E, na realidade, valorizamos assim uma ficção e não uma coisa com uma materialidade e uma realidade. Bom, estas ficções também para mim são muito valiosas, porque de alguma maneira são a forma digamos, de como é que um conjunto grande de pessoas se reflete numa cultura, nos objetivos e a leva para a frente. Não é? E isso, na realidade, tem um valor intrínseco significativo, para além do valor monetário, em alguns casos, numas não existem, mas é, de certo modo, o que define a cultura interna e os objetivos destas ficções, que eu, de tal maneira, me apaixonei quase desde o início. E onde é que foi a primeira paixão? Foi no INESC, não é? Quando cheguei, estava na indústria de VLSI, trabalhando em algumas coisas que já vos falei hoje, quando um colega lá, português, que estava também a doutorar-se, me disse: "Epá, tens que ir a Lisboa um dia falar com um tipo de tribolé, um gajo muito engraçado", e não sei o quê. Bem, eu não conhecia o tribolé, porque tínhamos estado no oposto, digamos, quando ele saiu do técnico, foi quando eu entrei. E lembro-me que num dia que vinha fazer um seminário à Universidade Nova, que me convidaram para fazer um seminário sobre isto de arquitetura interna dos microprocessadores, lá arranjei tempo e encontrei-me com o Zé Tribolé e com o Lourenço Fernandes, não sei se o Tribolé se lembra, numa daqueles cubículos pré-fabricados, numa mezanine clandestina, não é? Que existia no Departamento de Eletricidade. Claro que isto foi há muitos anos, hoje em dia é o mito do técnico, não é? Já não há nada assim, já está tudo resolvido, mas pronto, de alguma maneira, de certo modo, nesta área de engenharia, o que foi é que encontrámos lá e eu falei destas coisas que já vos estive hoje aqui a dizer, de arquitetura, VLSI, internet, não sei o quê, e eles falaram de uma ficção muito maior, que era, eles queriam fazer um instituto de direito privado, de gestão privada, só com organismos públicos, só com universidades e as empresas de telecomunicações, claro que era preciso alguém que financiasse, para fazer essa realidade. Eu achei isso uma ficção extraordinária, não é? Mas o que mostra que, na realidade, as ficções são diferentes, e, de certo modo, isso é uma coisa que eu ainda não perdoo hoje ao Tribolé, foi o Tribolé, depois desta discussão: Zé, tens que vir e não sei o quê, isso é muito giro, vamos já fazer, não é? E eu disse-lhe: mas olha, eu venho fazer um seminário na Universidade Nova, que anda há 6 meses para me contratar, não me consegue contratar, não há, porque nessa altura, ao contrário de hoje, não é? O Ministro das Finanças é que era o único que assinava e, portanto, as universidades não conseguiam contratar ninguém sem a assinatura do senhor que ninguém sabia.
Não é? E o Tribolé botou, não, mas eu arranjo-te um contrato. Já um contrato, mas o INESC já existe. Não existe, mas eu arranjo-te um contrato. Pronto. Portanto, apareceu o contrato. Não é? Já não sei se os TLPs da Marconi, não sei o que mais. E eu fui o primeiro empregado que entrei no INESC, ainda me lembro, foi em dezembro, as salas frias e despidas, sem nada, não é? E começámos a fazer a ficção a partir quase do zero. E, portanto, tive 18 anos ligado a esta ficção, da qual tenho muito orgulho, o Zé já falou disso, e, de alguma maneira, não estou aqui para falar do INESC, mas, de certo modo, acho que estas questões de cultura e de ficção acho que são importantes. Não é? Não só porque inventou o conceito de instituição sem fins lucrativos, que hoje em dia existe por todo lado dentro da investigação, como aquele exemplo que eu vos disse, o INESC, em 86, eu, Luís Vidigal e mais um conjunto de colegas, que temos um conjunto de projetos, logo nas primeiras calls que existiam na União Europeia, que durante 3 anos, mais ou menos, durante 3 anos, a única instituição fortemente representada era o INESC. Certo? Isto não quer dizer que o INESC tivesse gente mais esperta ou mais academicamente melhor do que todas as outras universidades do país. Queria dizer é que tinha uma cultura e um modo de trabalhar que era diferente e que permitiu fazer isto. O segundo, enfim, também já foi aqui falado, foi o Departamento de Engenharia Informática, coisa que me orgulho muito e que os meus colegas tiveram a amabilidade já de referir. Nasceu porque uma área de grande desenvolvimento, que era a lei, que em 89 estava espartilhada no Departamento de Eletrotecnia, numa pequena secção, não é? Entre 6 secções. Também, novamente, este aspecto, para mim, importante, quer dizer, a ficção já não se ajustava, não é? Porque a ficção do Departamento de Eletrotecnia eram as suas formações tradicionais da eletrotecnia, e é isso que ele via. Achava que esta área de engenharia informática era gira. Alguns colegas da altura ainda achavam que isto não era mais ou menos do nível liceal, não é? Da programação. Mas nós acreditávamos que isto tinha um potencial e que deveria, de alguma maneira, crescer. E para crescer estava desajustado. E então fez, eu acho que o João errou ali, acho que foi desde 1911, nunca ninguém tinha criado um departamento no técnico, né? O que mostra também aquele aspecto, acho importante, sobre a academia, não é? Que depois da Igreja Católica é a organização mais reacionária, não é? Que a gente tem, muito avessa à mudança, apesar de ter cá as pessoas todas, mas pronto, o técnico nunca tinha feito isso, agora já fez N vezes. Eu estou sempre a falar daqueles anos, tenho aqui o presidente do técnico, não estou a falar, obviamente, da ficção atual, a ficção atual progrediu muito. E, portanto, não tínhamos feito. O DEI não foi pensado estrategicamente. Aconteceu porque uma dezena de docentes, mais ou menos, decidiu, vamos fazer isto. Na realidade, foi a discussão ao conceito científico e mostra como os conceitos científicos, na realidade, têm embebida um saber ancestral, não é? Porque depois de muitos anos, e no livro do Sapiens não tinha sido escrito, a decisão do conceito científico foi, olha, arranjem 30 doutorados que assinem uma folha de papel e a gente discute isso. Se não tiverem 30 doutorados, não é. Portanto, realmente já sabiam, não é? Que os 30 era aquele número mágico que valia a pena. Não é? Bom, foi a vez em que eu me aproximei mais da carreira política, não é? Percorri os corredores do técnico e alguns corredores do INESC, falando com colegas, dizendo, vamos fazer isto, é giro, é interessante, não sei o quê. Uns aderiram, outros não é? Realmente acho que se fez. Acho que pusemos a ficção, não é? Criou-se, pusemos a ficção a funcionar, acho que tivemos muita sorte com o empenho de todos os professores e todos os colaboradores. Criou-se o departamento e cresceu muito para além, do que eram as minhas expectativas iniciais, obviamente, e hoje é responsável por formação com o maior número de alunos do técnico. E, portanto, também acho que foi uma ficção interessante. Finalmente, também já foi falado aqui, high-tech. Eu acho que a high-tech também vem deste aspecto, que para mim é um aspecto nuclear. E nestas ficções, o mais importante são as pessoas. As pessoas é que fazem a transformação, é que levam as coisas para a frente. Se estão animadas, se acreditam, etc., anda tudo maravilhosamente. Se estão desanimadas, se não acreditam, se acham que isto tudo não sei o quê, nada funciona, tudo é um problema, não é? E, do ponto de vista do INESC, eu acho que esta questão da criação da high-tech foi, pelo menos para mim, a sensação de que o INESC tinha uma vocação, tinha levado para a frente o seu projeto e depois continuou. Esta questão de passar para a área empresarial tem necessariamente que ter outro enquadramento, quer dizer, não é com bolseiros, nem com doutorados, nem com académicos, que se fazem atividades empresariais, de certo modo, sustentadas. E havia muita gente nestes projetos, um dos quais já falámos, o Helena e para aí adiante, que ficaria de alguma maneira até com alguma frustração o que é que isto ia suceder. De modo, fez, foi-se, enfim, o Zé já disse, não é? Tivemos o António Guterres, que de alguma maneira achou que era interessante pôr aqui algum dinheiro, porque sem isso não tínhamos, se calhar, começado.
E acho que o aspecto interessante, que é este gráfico que está aqui, é que puxado, enfim, para aqueles primeiros projetos, um é o SMD, que já hoje falámos aqui muitas vezes, o outro foi a Nova Base, não é? Que foi para nós um exemplo, partiu deste capital semente, de estarmos a trespassar um cabeleireiro ali na Alves Redol, porque não havia sítio para, nessa altura, nas instalações, com 3 pessoas, até à Bolsa, não é? E criou este conjunto de empresas, estas 66 empresas, que ao longo destes anos, não é? Foram novas ficções que estiveram associadas a este percurso. Também, de alguma maneira, houve muita coisa que se escreveu, que se disse, e o Zé já disse, acho que, de alguma maneira, houve aqui um certo contributo da Hightech inicial para esta primeira leva do que foi as empresas da IT iniciais em Portugal. Bom, eu não queria terminar sem falar de outra ficção, que foi a Leak Consulting, o Zé já disse. Teve com esta base, ao fim e ao cabo, criámos uma empresa tecnológica com mercado internacional, tem 20 anos, não é? Cresceu, internacionalizou-se, reforçou-se, não é? Em todas estas décadas. Foi para mim um projeto também muito interessante. E terminaria aqui dizendo que este ano, dá-me particular prazer, não é? Fazendo hoje esta aula e na idade em que hoje faço, não é? Ter dito que neste ano tivemos um investidor internacional, um fundo, não é? Que na realidade vem tomar capital dentro da Hightech, propagando a Hightech para outro nível e permitindo que, de certo modo, seja se calhar outra ficção de nível europeu, que é muito interessante. E também já agora, enfim, perdoem-me um bocadinho esta parte mais prosaica, não é? Mas que poderia dizer que juntou mais uma meia dúzia de milionários, ou dezena de milionários que tínhamos feito nas outras empresas da Hightech, todos eles quase, todos ex-alunos desta casa, o que é uma coisa que eu também acho relevante, e em particular um pequeno ponto, já agora, neste processo, contribuiu com 3,5 milhões de euros para o INESC, não é? Para continuar essa missão de desenvolvimento da tecnologia que fez durante estes anos todos. Para pôr aqui um objeto, certo? Era difícil, não é? Ainda pensei nas ficções e buscar o Homem-Aranha, que é a ficção preferida do meu neto, mas depois lá na Link havia lá isto e disseram que ficava melhor com o Cloud. Portanto, este para representar as ficções e, portanto, temos aqui as 4 paixões representadas fisicamente para não ser só imaterial esta discussão. Bom, indo muito rapidamente, para não vos maçar mais, às conclusões, o que é que seriam as conclusões que eu teria sobre isto, não é? Muito rapidamente e ad hoc. Bom, se estamos deste primeiro objeto, o que é importante para mim é a transferência de tecnologia face por pessoas. São as pessoas que nós pegamos e que levamos, de certo modo, e que trazem essa capacidade. Acho que o técnico melhorou muito o departamento com o Rodrigo Rodrigues, portanto, incluo isso na ficção do departamento, este scouting de capacidade e de pessoas, acho que é muito interessante, mas ainda acho que fazemos um bocadinho menos do que podíamos fazer. Nós não temos um mapa, digamos, onde é que estão os sítios do mundo onde estão a acontecer as disrupções e onde acreditamos que as coisas importantes estão lá, e nós deveríamos fazer, não limitações que às vezes existem sobre a questão de inbreeding, de pessoas que foram formadas na escola sem professores da escola. Acho que quem se debateu nos seus jovens anos com esta ficção do técnico fica muito bom e, portanto, é normalmente os melhores professores da escola, mas nós temos nos doutoramentos não aceitar que a maior parte dos doutoramentos não tenham, de certo modo, essa componente internacional fortíssima, porque isso, de certo modo, é que é a capacidade de nós puxarmos rapidamente coisas destas. Mas o percurso foi feito. Este outro, ao fim e ao cabo do Helena, não é? Queria dizer, primeiro, isto é o tipo de projeto mal amado. Não é? É um projeto mal amado porquê? Porque hoje em dia, na carreira académica, esta área do desenvolvimento tecnológico, da vertente tecnológica da engenharia, praticamente é pouco considerada quando se faz a avaliação e quando se considera o currículo dos docentes. Claro que é muito difícil avaliar algumas destas coisas, é intrínseco, mas também as outras, não é? Que caímos, porque são fáceis, não é? Avaliar, de certo modo, nos referenciais que existem hoje em dia, todos publicados, sobre o que é a progressão científica das pessoas. Como a Tribola disse, eu espero que muito em breve, até devíamos fazer um projeto este ano, um aluno qualquer no chat GPT dá o currículo e dá, de certo modo, os índices e faz um relatório maravilhoso sobre um docente, não é? Porque são coisas relativamente standardizadas. Por outro lado, não dizendo isso, acho que estes projetos têm, por vezes, capacidade transformadora, não é? Que foi, de alguma maneira, criar um conjunto de grandes pessoas, umas que vão na direção académica, mas outros vão na direção empresarial, e absorve-se muito o que é o saber de engenharia, de fazer mesmo a engenharia real. Quanto a este, da Cloud, não vou mexer nele, porque se calhar parte, porque isto, enfim, foi trabalho de designers, portanto não... Mas o que queria sobre este dizer é esta questão da Cloud, enfim, que nós, enfim, de agentes dos sistemas distribuídos, pode dizer com certa estrelinha ao peito, não é? Foi a tecnologia
toda a gente de sistemas distribuídos fez nos anos 70, 80, que de alguma maneira deram origem a esta realidade bestial, que é a cloud, para mim, a utility do século XXI. É a utility que temos no século XXI. Virtualizou isto tudo. Eu acho que as pessoas, se calhar, achavam menos estranho que falhasse a luz agora do que não terem acessível as aplicações, as aplicações das apps. Não é? Ou pensarem o que é que sucede se da realidade, os sistemas de condução, de mapeamento de condução dos carros, não é? Parassem na cidade de Lisboa, o que é que era? Não é? Todos aqueles tipos que só guiam com aquilo ficavam parados em Lisboa. Portanto, nós criámos uma infraestrutura que é uma infraestrutura extremamente poderosa, que na realidade não é só poderosa por isso, é porque tem as maiores empresas do mundo, que isto não tem nada a ver com a EDP, nem tem nada a ver com as águas de Portugal ou as infraestruturas de Portugal, não. Isto é uma competição mundial, a nível do mundo, das maiores empresas, e realmente o que vai suceder na evolução e no ritmo de evolução da cloud é extremamente importante. E, enfim, correndo o risco de ser impopular, eu acho que do ponto de vista quer do ensino, quer do modo como nós ainda hoje olhamos para a engenharia informática, certo? Muitas das coisas que nós ensinamos ainda estão pré-cloud, ainda não absorvemos que isto existe e que isto mudou tudo, e muitas das coisas que nós gostamos imenso, se calhar já começam a ficar deste lado, não é? Devem ir para o museu, temos muito orgulho nelas, vamos fazer, de certo modo, vídeos a explicar como é que estas coisas sucederam, mas se calhar, realmente, enfim, quero dizer muito polémico, do ponto de vista da engenharia informática, eu acho que isto, do técnico, isto não foi ainda absorvido. E eu acho que vai ter um impacto extremamente significativo sobre isto. Finalmente, as ficções e as organizações são aquilo que eu acho que faz mudar as organizações. Disse isto aqui de múltiplas facetas, não é? Da minha experiência. Acho que do ponto de vista exclusivamente do técnico, e perdão, mas outras pessoas que não o são, porque estas conclusões estão muito mais dirigidas aos meus colegas do técnico e propriamente gerais, eu acho que aqui temos tido evolução, mas esta questão de que, de uma forma transparente, simples, etc., existisse esta permeabilidade entre a carreira académica e a carreira empresarial e a criação de empresas, eu acho que não existe. Não foi ainda totalmente, nestes anos todos, continuamos muito agarrados a estatutos da carreira docente e seria muito mais interessante, de forma transparente, honesta, homogénea, etc., esta realidade pudesse existir. E pronto, isto eram as conclusões ad hoc, não é? Uma para cada uma. Bom, não resistia por aqui uma última, então, ou talvez não. Pronto, e esta é mais também, obviamente, mais para os meus colegas agora só do departamento. Eu acho que a engenharia informática hoje é um conceito redutor, não é? É uma tecnologia, é uma coisa que durante uma série de anos existiu. Se pensarem também bem, há 30 anos, nos conselhos de administração das empresas, ninguém ligava à informática, era uma coisa que estava para lá, não é? De alguma maneira era o diretor financeiro para cortar os custos. Depois, a seguir, passou a ser uma coisa que tinha um administrador do pelouro, que era o pelouro da informática, mas não está lá nada disso, não é? Hoje o que está é a transformação digital, o negócio digital, o novo negócio, não é? Porque a tecnologia é uma coisa, mas as implicações da tecnologia são muito mais alargadas do que ela. E, portanto, estava só aqui uma sugestão, não é? Da gente começar a alargar para a engenharia da digitalização. A digitalização é não só a tecnologia, de certo modo, base informática, obviamente, e temos que continuar a dominá-la, a vertente mais cloud, menos cloud, mas a outra é de entrar a sério na possibilidade transformadora que hoje em dia esta tecnologia tem. É coisas que, se forem ver Harvard, forem ver a nova Business School, está cheio de coisas destas, não é? Transformação digital para a saúde, transformação digital na gestão das cidades, transformação digital aqui e acolá. E pode-se dizer, bom, mas está bem, isso está certo, são as escolas de economia que vão ter isso, as escolas de gestão, mas por que não as escolas de engenharia, que na realidade conhecem muito melhor a infraestrutura tecnológica e a base que estão aqui, e poderem ter alguns destas linhas. E o que é que era preciso para fazer isso? Bom, identificar quais são alguns dos clusters em que a digitalização vai ser disruptiva. Agora, isto seria a segunda aula, portanto já não vou ter tempo para sequer falar disso, mas há N, não é? Pensei só que o mês passado foi anunciado o euro digital, não é? O que é que vai ser quando realmente essas questões de blockchain e tudo isso tornar obsoletas estas instituições, estas ficções vestutas que nós temos, que são os bancos, não é? Quem pagamos dinheiro para ter lá, de certo modo, os ativos, mas que podem não ser necessários que se faça dessa maneira. Portanto, esse sistema vai revolucionar todo. Outro, também, não quero alargar nisto, se eu começo a falar disto, não calo, que é esta questão dos políticos todos, em 2030, não é? Todos os carros são elétricos, todo o sistema é tudo gerido por carros elétricos. É uma pura ficção, não existe, não é? E ficção no mau sentido, não é? Porque, obviamente, a energia elétrica nem sequer está preparada para isso. Ninguém preparou as infraestruturas, levam 10 anos ou 15 anos a preparação de infraestrutura na energia elétrica, mas isso não pode suceder.
E nós isso na Link conhecemos muito bem. Hoje em dia o sistema de carregamento dos carros elétricos está completamente desacoplado do problema da energia. Não é como se a energia existisse a rodos, não tem problema nenhum, não é? Quando na realidade são duas facetas de duas coisas. E se começarmos a pôr isso em cima aos dados e a exploração desses dados, não é? Vamos ver que só neste ecossistema das cidades há aqui muita coisa que poderia estar nisto. O que é que era preciso fazer isso? Identificar alguns clusters e trazer gente, não é? Que soubesse essa transformação digital. Definir, criar, concorrer, financiar os projetos de ideias. Isto até me parece simples. Há dinheiro a rodos no PRR, dinheiro todo por aí, e tenho a sensação que muitos dos projetos em que nós estamos, a visão que temos é de ir lá buscar o dinheiro, que não é mau em si, ótimo, não é? Estamos a financiar, mas a parte mais funcional, a parte mais importante, isso deixamos, de certo modo, a outras entidades, nem nos queremos meter nisso, porque isso, de alguma maneira, não é a zona que vai, de alguma maneira, cientificamente promover. E recrutar, formar docente nestas áreas. Quando acabei de escrever estas linhas, lembrei-me, mas isto era a mantra do Tribolé, que ia fazer no técnico isto, não sei o quê, que era arranjar projetos, não sei. Claro, o Tribolé dizia isto já a meio do jogo, não foi propriamente no primeiro dia, mas à meia hora de jogo já se percebia, mas na realidade foi isto. Não é? Isto foi o que a engenharia eletrotécnica fez. Bom, e para terminar mesmo, não queria entrar por aqui, mas temos o nosso caro presidente também só a dizer que se fizéssemos isto, eu acho que podem dizer, não, mas isso o técnico nunca vai deixar, não é a lógica do técnico entrar nessa área que está próximo, digamos, da área da gestão. Mas, como eu digo, se calhar nós é que sabemos o que é que se pode fazer e não a gestão. Mas eu acho que dentro do técnico tudo é discutível, não é? O técnico é uma ficção de ficções e, portanto, se a ficção for boa, eu acho que a ficção se vai adaptar. Eu acho que é libertador pensar que isto tudo é ficções, porque aí ficamos com muito mais graus de liberdade. O que é isto destas instituições? E, por último, também, enfim, dizer que há uma coisa mal resolvida desde que a gente fez o departamento. Nós não somos da engenharia tradicional do técnico, não é? Nós não temos matemática do contínuo, com a física, com a química. É evidente que é bom os alunos aprenderem isso e devem aprendê-lo, mas nós somos de outra matemática, de outra origem, certo? E, claramente, se quisermos pensar nisto, a formação que devíamos estar a pensar, não é? Tinha que, de tal maneira, um dia fazer isso. Isso não quer dizer quebrar nada com o técnico, é dizer que o técnico, na sua ficção, perceba que também tem uma ou outra engenharia, de características diferentes, como tem a arquitetura, por exemplo, não é? Que também pode ser desta área. E, portanto, eu queria deixar apenas estas pequenas conclusões aqui mais diretas para o departamento e certamente teria muito prazer se quiserem continuar a discuti-las no futuro. Bom, para não acabar, e tenho mesmo que já estou a passar o meu tempo, para não acabar nestas teses mais ou menos polémicas e que podem alguns dos assistentes pensar, não, mas ele está ali a mandar uns recados muito significativos, não é o caso, não é? Estou apenas a dizer genuinamente o que acho que poderíamos fazer. Queria acabar aqui numa nota, não numa nota, mas em várias notas mais harmoniosas, não é? E, portanto, nestas paixões, não é, de que eu falei, nas paixões públicas que se podem fazer numa aula como estas, não, escolhi algumas, não falei desta, que é a ópera, e aquilo que estão a ouvir é o final de uma ópera já do romantismo tardio, dos grandes compositores, em que a Marshala, que tinha 35 anos, se retira dos seus amores, na realidade jubila-se, não é? Pronto, sai de cena, deixando o seu amante jovem e certamente de grande futuro, não é? As coisas todas de grande futuro que a gente tem por aí, na mão de uma jovem, obviamente também bonita e etc., essas coisas todas, de que ela tinha provocado o encontro, não é? E de que era a base, ao fim e ao cabo, da trama, não é? Dessa ópera. Este pedaço, que é mesmo o final da ópera, tem um nome, It's ein Traum, kann nicht wirklich sein, traduzido assim atamalhoado, no meu coisa, é um sonho, não pode ter sido realidade. Quando eu vi o título, depois da música, disse, com estas fotografias, é tocar violino, romântico, não é? Porque, na realidade, quando olho para isto, é a sensação que tenho, não é? Como é que é possível a gente estar aqui a falar e na realidade, isto tudo ter acontecido, não é? E, finalmente, para mostrar que não são só as ficções que têm grande potencial, estas questões da ópera também têm, não é? Porque isto que estão a ouvir é a cena final, não é? A música está a esvair-se, mas a Marshala, quando sai de cena, não sai logo diretamente de cena, deixa um lenço, não é? Que, nos instantes finais da ópera, há um pagenzinho pequenino e fagueiro que entra em cena e vai buscar o lenço, não é? E é assim que a ópera termina,
Mas eu acho que o que o compositor, de alguma maneira, se calhar queria dizer, não é? É que a Marchala saiu de cena, jubilou-se, mas deixou um lenço. Ou se não deixou o lenço, deixou um perfume, deixou qualquer coisa, não é? Pode ser, e aqui o Pato está, pode ter qualquer razão com o futuro. Muito obrigado a todos por terem vindo. Obrigado, pá.